Olá, crianças, atividades do livro de hoje a partir da página 166. Escola, um lugar de convivência. O que é convivência? Estar com outras pessoas, conviver com crianças, adultos, em sociedade, né? Então aqui, escola, um direito de todos. Aprendemos duas imagens. A primeira é de crianças numa fábrica, lá nos Estados Unidos, ó, estão trabalhando. E a segunda é uma escola lá na Austrália. Aqui no mapinha está o lugar, ou no pontinho vermelho, onde foram tiradas essas fotos. Então, primeiro, qual a imagem representa crianças estudando? A 1 ou a 2? E qual representa crianças trabalhando? As crianças devem estudar ou trabalhar? O que vocês acham? Criança deve trabalhar em fábricas ou deve estudar? Devem estudar, né? Atualmente no Brasil, todos têm o direito à escola. Será que esse direito sempre existiu? Qual a importância desse direito? Antigamente, só ia para a escola as crianças de famílias muito ricas e onde haviam escolas. Nem em todos os lugares haviam escolas. Então, poucas crianças sabiam ler e escrever e iam para a escola. Hoje em dia, todas as crianças que nascem no Brasil têm o direito de ir à escola. Ou seja, se elas quiserem, é só ir na prefeitura, no conselho tutelar e vai ter escola para ela em qualquer lugar do Brasil. E vocês sabem o que é um dever? Dever da criança é ir à escola estudar. É aquilo que a gente tem que fazer para viver bem em sociedade. E o trabalho? Será que é preciso que a criança tem que trabalhar? Não, né? Trabalhar em casa, ajudando os pais em casa, enxugando uma louça, colocando a mesa, organizando seus brinquedos, talvez varrer a casa, ajudar a plantar alguma florzinha na horta. Isso é um dever, a gente tem que viver em família e a família deve se ajudar. Na escola também, ajudando a varrer a sala, a juntar os papéis do chão, a organizar os livros. Isso é um dever, não é um trabalho em fábrica, em lojas. É diferente, tá? Então, aqui vocês já assistiram o vídeo da canção Criança Não Trabalha. Então, vocês podem ler de novo a letra desta música. E aqui tem algumas palavras, se vocês não entendem, né? Que nem metiolate é um medicamento utilizado para a limpeza de cortes e machucados. Aqui está falando 3 palavras que vocês podem não ter entendido. Então, a primeira pergunta agora para responder. De acordo com a letra da canção, as crianças devem trabalhar? Sim ou não? O que elas devem fazer? Que tipo de trabalho a criança dá para o adulto, né? Ou seja, que diz que a criança não trabalha, a criança dá trabalho. Que trabalho é esse que a criança dá para o adulto? Vocês sabem dizer? Então, aqui vocês só vão conversar. Todas essas aqui vocês só vão conversar, não precisa escrever, tá bom? Conversar com as famílias em casa. Em uma folha agora, vocês vão desenhar 2 brinquedos e 2 brincadeiras de que você gosta que apareceram na música. Qual a importância da escola na vida das crianças? Quais deveres as crianças têm na escola? Converse, então,
com seus familiares. Vamos ver, tem crianças que não estão fazendo seus deveres em casa, né? Um estudante tem direitos e deveres. Leia as frases e classifique de acordo com a palavra no quadro. Ó, vocês vão escrever o que é um direito, que a criança, né, tem o direito de ter, de fazer, de ir, e qual é o dever. Ou seja, que é aquilo que ela ganha, né? Como alimento, roupas. Tem o direito de passear, de brincar, de se alimentar, de estar com a família. E dever é aquilo que a criança deve fazer, como estudar, né? Ajudar os pais, cuidar dos seus brinquedos. Então, primeira, letra A, respeitar os colegas e professores. Ó, quem é que faz isso? Quem deve respeitar? A criança, né? Então, é um dever. Letra B, elaborar em grupo os combinados para as aulas. Dever, frequentar uma escola para aprender a se desenvolver. É um direito da criança, né? Frequentar a escola. Cuidar dos espaços da escola. É um dever da criança. Colaborar com as aulas cumprindo os combinados. É um dever. Receber livros para estudar. É um direito, toda criança deve ter livros, então é um direito, né? Vocês têm vários livros, né, para estudar. Então, aqui vocês podem comentar com os pais. Em nosso país existe um conjunto de regras chamado de leis, que define o que podemos e o que devemos fazer. As leis valem para todas as pessoas. As crianças e os adolescentes são protegidos por uma lei especial, que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Um dos direitos garantidos nessa lei é o direito de ter educação. Então, tem as leis para os adultos e aqui tem uma lei especial para as crianças, que fala todos os direitos e deveres das crianças e dos pais, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também tem o Estatuto do Idoso, que é para as pessoas idosas, o que elas têm direito. Contorne a imagem que representa uma situação em que as crianças não estão cumprindo com os seus deveres, algo que elas estão fazendo errado. Aqui, ó, a primeira imagem, o aluno está ajudando a colega cadeirante, né, a subir a rampa. Então, aqui está legal, está bom, ele está fazendo o seu dever, que é ajudar e cuidar dos seus colegas. Na segunda, olha aqui o que ela está fazendo. Jogando lixo no chão. Então, ela não está cumprindo o seu dever de manter o local limpo e organizado. Então, ela devia ter colocado na lixeira. E na última, ela está, né, depois de ir merendar, alcançando o seu prato para a merendeira. Então, aqui também ela está cumprindo o seu dever. Então, qual que a gente tem que circular? A do meio. Os direitos e deveres que existem na escola são regras que formam o regimento escolar. Algumas regras ou combinados são feitos para que todos possam conviver bem. Viram só? Por isso que é importante tanto as leis como as regras, para todo mundo poder conviver bem. Por exemplo, durante a aula, as crianças devem levantar o braço para informar o professor que desejam algo. Imagina, se todo mundo falasse ao mesmo tempo, ninguém ia se entender.
Então, se a gente faz uma regra que cada um deve levantar o braço, todos vão ser escutados. Quais são as regras de uso dos espaços em sua escola? Então, aqui vocês podem conversar com os pais. Agora, como a gente está longe da escola, fica mais difícil da gente se lembrar, né? Aqui, se vocês lembrarem, a gente fez lá no caderno, no início do ano, os combinados, né? Então, aqui não precisa fazer, tá? Às 6. Faça um desenho que mostre uma regra de convivência para cada um dos espaços listados: a biblioteca, o pátio, o refeitório e a sala de aula. Quais são as regras nesses locais? Vocês vão fazer o desenho. Aqui não precisa. Aqui também não. Atualmente no Brasil, frequentar a escola é um direito de todas as crianças. E nesse espaço que, além de aprender a ler, escrever, a contar, aprende-se sobre como é o mundo, os seres que nele habitam e as histórias das pessoas, entre outros temas. Além disso, aprende-se a respeitar as regras e conviver com as pessoas diferentes e a conservar o patrimônio escolar. Ou seja, tudo aquilo que é da escola a gente aprende a cuidar, tanto da escola como da natureza, como em casa também. Os direitos das crianças. As crianças de todo mundo têm seus direitos escritos em um documento muito importante, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Isso é do mundo inteiro. Esses direitos foram publicados por uma organização que representa vários países do mundo, a Organização das Nações Unidas, a ONU. Ou seja, o Estatuto da Criança é só aqui no Brasil, mas também tem um documento dos direitos das crianças de todo mundo. Todas as crianças do mundo inteiro têm direitos também. Certo? Então, esta é a aula de hoje. Vamos, então, aprender um pouco mais sobre os direitos e deveres de todos, né? Lembrando que a gente tem o direito, assim como vocês têm o direito de ir à escola, vocês também têm o dever de estudar. Vocês devem estudar para aprender, fazer os seus temas, as suas lições, os seus trabalhos, principalmente agora que estamos longe da escola, né? Estamos longe da escola, mas não estamos longe do estudo e do aprendizado. Então, façam essas atividades e até a próxima aula.